Olá, seja muito bem-vinda a mais um vídeo nesse canal do YouTube. Hoje eu vou falar um tema um pouco mais difícil, talvez não era o vídeo que você estava buscando assistir, mas provavelmente é o que você está precisando nesse momento. Antes de iniciar esse vídeo, eu fiz uma oração e clamei para que ele chegasse nas pessoas que realmente precisam estar atentas ao mundo espiritual. Você já viu o título do vídeo? A gente vai falar sobre o combate espiritual, que talvez você não esteja levando tão a sério, assim como eu não levei por muito tempo. Por muito tempo eu deixei o mundo espiritual passar despercebido. Não porque eu não acreditasse que ele existia, muito pelo contrário, eu acredito e rezo todos os dias. Mas por rezar o terço, por fazer orações de revestimento, inclusive hoje a gente vai rezar juntos aqui nesse vídeo o Efésios 6, do 10 ao 20, que é a armadura do cristão. Mas por fazer orações assim, eu pensava, já rezei, tô protegida, tá tudo bem. E que inocência minha, né? São Padre Pio rezava 2.500 Ave Marias no dia e ainda assim tinha combates com o inimigo. Porque Deus permite, né? As tentações, as provações, de acordo com a capacidade de cada um de nós, mas o mundo espiritual ele existe, ele tem poder de fazer algumas arruaças e quando ele passa despercebido, aí sim ele samba, né, na nossa cara, vamos dizer assim, porque ele está fazendo as coisas e a gente não considera que é ele. Eu sempre trazia muito pro mundo real, né? Estava acontecendo tal coisa, eu falava, não, é porque a criança é assim mesmo, é porque hoje foi um dia estressante no trabalho, alguma coisa, sendo que já fazia tempo que o inimigo estava dando assim o jeitinho de fazer a arruaça dele sem que eu percebesse. E talvez ele esteja fazendo isso na sua casa também. Então eu quero que você preste atenção. Será que brigas que estão acontecendo no seu casamento, que antes não acontecia, não é o inimigo que tá aí atormentando vocês e você tá deixando ele passar despercebido, não tá se posicionando como deveria? A criança que de repente começa a te enfrentar de forma diferente. Eu tenho uma criança de temperamento mais quente, então ela tem essa tendência, né, desse enfrentamento. E muitas vezes eu trazia para isso, para o mundo real, sendo que o inimigo estava conseguindo usar ela algumas vezes, sabe? Para me tirar do centro, para fazer com que eu perdesse a paciência e brigasse mais e trazesse tormento e perdesse a paz na minha casa. Meu esposo também muitas vezes estressado e às vezes falando algumas coisas que não condizia com o comportamento dele. Eu algumas vezes perdendo a paciência com coisas que nunca me tiraram do sério. Então eu queria que você prestasse atenção. Será que coisas que estão estragando de repente na sua casa e deixando todo mundo estressado não é o inimigo? Será que essas brigas no relacionamento, será que esses desentendimentos no trabalho, será que essa criança que já não te enfrenta o tempo todo e não está te obedecendo, não é o inimigo agindo na tua vida e você não está se posicionando como deveria, está trazendo sempre para o mundo real, para o mundo físico e esquecendo que o mundo espiritual é tão real quanto esse? Tem muito poder, infelizmente, muito poder sobre nós, mas não poder maior do que Deus, e isso a gente pode confiar tranquilo. Eu não estou fazendo esse vídeo para gerar medo em você, muito pelo contrário, é para que você se posicione e permita que Deus age na tua vida e te use de instrumentos sem temer o que o inimigo pode fazer, mas que você seja bem posicionado, porque senão ele vem e faz arruaça sem que ninguém perceba. Vamos ler lá um pouquinho na armadura do cristão, onde fala assim, ó. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor pelo seu soberano poder. Então a nossa força vem de quem? Do Senhor, não vem de nós. O inimigo realmente tem mais poder do que nós, mas jamais mais poder do que o Senhor. Então se a gente está assim, buscando fazer aquilo que pede, né, a Santa Mãe Igreja, se a gente está rezando o terço, que é a nossa oração de exorcismo, né, por excelência, se a gente está fazendo as orações de revestimento, se a gente está comungando, se a gente está se confessando, a gente tem que crer que o Senhor está nos protegendo e Ele sempre pede, vigiar e orar, então vamos nos manter atentos e bem posicionados. Revesti-vos da armadura de Deus para que possais resistir às ciladas do demônio, pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas pelos ares. Não é contra homem de carne e sangue. Então essa briga que você está fazendo com seu marido, com um companheiro de trabalho, ou com quem quer que seja, com pessoas na igreja, gente, quanto desentendimentos de pessoas na igreja, né? Quando vai servir, muitos desentendimentos. Quem é que tá atuando aí, gente? É o inimigo, porque a nossa luta não é contra pessoas, a nossa luta é contra os principados e potestades, a nossa luta é em oração e a gente precisa bem se posicionar.
o que acontecia comigo? Eu fazia, né, minhas orações de revestimento todos os dias, fazia essa oração do Efésios e algumas outras, fazia a oração do terço, e daí eu já meio que, tô protegida, e esquecia que, poxa, o inimigo tem um poder e talvez ele tá atuando. Então, na hora que eu percebia que o clima mudava, que aparecia uma nuvem, parecia que tinha uma nuvem negra assim na minha casa às vezes, que todo mundo perdia a paciência, que as crianças ficavam chorando à toa, que o marido estava muito estressado, nessa hora eu tinha que me posicionar em oração de novo. E muitas vezes eu fazia o quê? Olhava ali para a situação e brigava com as crianças, e às vezes brigava com o marido, brigava assim, né, aquela coisa de estar meio estressado, falar em tom de voz diferente, sendo que nessa hora eu tinha que me levantar em oração, falar, gente, vamos parar com isso aqui não é o real da nossa casa, a gente vive em paz aqui, tem algo errado. Então, cadê o vigiar e orar? Isso eu caía muitas vezes, talvez você tá caindo também, tá desatento. Então, esse vídeo é um alerta para que você pare de cair nas armadilhas de Satanás. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento do nosso dever. Então, olha isso daqui. Tomai, portanto, a armadura de Deus. Você já pensa no quê? Naqueles guerreiros, né? Que estavam com aquela armadura que só dava pra ver o olhinho. É essa armadura que a gente tem que ter pra gente se manter inabalável até em dia mau. Gente, você já viu que tem pessoas que elas são tão cheias de fé, tão bem posicionadas, que até às vezes em velório ou em situações assim de doença, em situações de crises muito grandes, elas não se desesperam. Elas se mantêm firme, bem posicionadas e continuam cumprindo com o teu dever, com o dever que é chamado a cumprir. Vocês já observaram essas pessoas? O que acontece? São pessoas que estão com essa armadura do cristão. São pessoas que estão fortes, bem posicionadas e até nos dias maus conseguem cumprir o seu dever. Então a gente se fortalece antes, a gente busca conhecimento antes, a gente busca se alimentar da palavra de Deus para que no momento ruim a gente se mantenha bem posicionado. Lembra de Jesus no deserto, nas tentações? Jesus foi tentado e ele respondia de que forma? Com a Bíblia, com os versículos bíblicos. Então, na hora má, na hora que o inimigo teve poder de tentar ali ele, na hora que ele estava ali em jejum, estava sofrendo, ele conseguiu se manter inabalável, porque ele estava cheio de fé e nessa hora os versículos sustentaram ele, a palavra de Deus sustentou ele. Na hora da crucificação, Jesus se manteve em silêncio, sem desespero, cumpriu com o teu dever, o dever que era chamado. Por quê? Porque estava com a armadura do cristão. E nós temos essa armadura? Quando chega um dia mau na sua vida, qual é o seu comportamento? Você consegue cumprir com o teu dever? Ou você se desespera na hora do sofrimento? Então, se está se desesperando, precisa buscar o quê? Mais conhecimento, mais intimidade, para que na hora que o dia mau chegue, você se mantenha inabalável. Ficai alerta, a cintura cingidos com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça e os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Sobretudo, embraçai o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Sabe o que é um dardo inflamado? Você já deve ter visto isso em cena de filme. É aquelas flechas que tem fogo na ponta. Para e pensa essa cena agora. O inimigo está com dardos inflamados lançando em direção a você, a sua família, a sua casa, o seu trabalho, a tua missão. O inimigo diz na Bíblia que ele não vem senão para matar, roubar e destruir. E muitas vezes o matar não é te matar diretamente, mas é matar seus sonhos, matar sua esperança, matar sua alegria, matar sua família. E você às vezes está permitindo porque não está com esse escudo da fé. Então na hora que vem um dardo inflamado por fogo, se você tem o escudo da fé, o dardo bate, apaga na hora e ele também não penetra o escudo e não te acontece nada. Agora, se você não tá com esse escudo da fé, o dardo entra e te mata. Porque é para isso que o inimigo veio. Então, de verdade, crava essa cena. O inimigo está com dardos inflamados lançando em direção a você, a tua família, a tudo que Deus planejou para você. Então você precisa ser bem posicionada. A gente precisa amadurecer na fé. Não dá mais para brincar de fé, de viver como se o inimigo não tivesse poder e como se ele não estivesse fazendo uma arruaça geral aí na tua vida. Ele faz, e você precisa sempre ser bem posicionada para combater isso. E como que se combate? Aqui já tem a resposta. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. É assim que a gente combate, conhecendo a palavra de Deus em intimidade com o Senhor. Como eu acabei de falar para vocês, Jesus, no seu deserto, como que ele combateu o inimigo? Com a palavra de Deus, o inimigo veio, ele respondeu, o inimigo veio, ele respondeu. E é assim que a gente combate, né? E muitas vezes a gente deixa passar, porque a gente não tem o conhecimento necessário.
Então é muito importante a gente estudar a palavra de Deus e tudo mais que é necessário, né? Como eu já disse ali no início, a gente buscar confissão, oração, a gente buscar recurso com os santos anjos, eu vou falar um pouquinho disso para vocês. E esse final fala aqui, ó: intensificai as vossas invocações e súplicas, orai em toda circunstância pelo Espírito, na qual perseverai em intensa vigília de súplica por todos os cristãos. Orai em toda circunstância. Você tem orado em toda circunstância? Deus não está pedindo aqui para que você passe o dia de joelhos em oração, porque a gente tem vida humana, precisa trabalhar, precisa fazer várias coisas e não tem tanto tempo assim para rezar. Mas sim, você precisa tirar os seus momentos de oração e você precisa fazer da tua vida uma vida de oração. Então o seu trabalho precisa ser santificado, cuidado com a casa precisa ser santificado, o convívio com os amigos precisa ser santificado. O que é isso? É sempre buscar fazer, onde você estiver, você buscar obedecer ao Senhor. E aqui eu deixo uma reflexão para vocês. Como tem sido você no dia a dia? Como é você no seu trabalho? Dá para ver Cristo em você quando você está trabalhando? O seu comportamento reflete o Senhor? Você busca fazer tudo por amor? Isso é santidade, gente. É buscar cada segundo do seu dia estar presente naquilo que você está fazendo e fazendo da melhor forma que é possível, entregando isso em oração. Então, se você está lavando uma louça, você está lavando a louça para o Senhor, né? É para a sua família e para o Senhor. Mas às vezes a gente faz com reclamação. E daí? Aí não é para o Senhor. Então, orar em toda circunstância é orar em toda circunstância, é manter diálogo com o Senhor. Eu gosto de brincar com os meus pacientes que é para pensar que o Senhor é seu amigo imaginário, que você fica conversando com ele o dia inteiro. É assim mesmo, é para conversar com o Senhor o dia inteiro. Cada atividade que você for fazer, você tem que dedicar o teu melhor. É claro, gente, que nós temos nossas más inclinações, nós temos os nossos pecados, mas de regra geral a gente tem que buscar ser testemunho em tudo que a gente está fazendo. Ser cristão em todo lugar que a gente está fazendo, não é só na igreja. Muitas vezes a gente vai lá e só vai na missa no final de semana e acha que já está tudo bem, que nada vai acontecer. Gente, não é assim. Orar e vigiar em toda circunstância, é isso que diz a palavra do Senhor. Então sim, é para rezar em toda circunstância, é para manter diálogo com o Senhor, é para fazer do teu trabalho, do teu dia a dia, das tuas ações, uma oração. Então, quantas pessoas em atendimento, gente, não vêm relatar a revolta que tem com algumas pessoas da igreja, a decepção que tem, né? A pessoa que, olha, meu patrão não sai lá do altar, mas aqui ele humilha a gente o tempo todo. Ah, meu pai e minha mãe servem em acampamento da coordenação tal, mas dentro de casa eles não fazem nada do que fazem lá. Lá eles abraçam, eles são carinhosos, eles são educados, eles rezam antes de comer. Quando chega em casa não tem nada disso. É só estresse, é só briga, fica no celular, não dá atenção. Essas reclamações são muito frequentes, tá? Ah, meu companheiro de trabalho serve de ministro ou serve de tal coisa, mas aqui briga com todo mundo, caça confusão, quer passar os outros para trás. É muito comum escutar essas reclamações em atendimento. Essas reclamações não, né? Essas partilhas, porque ali no atendimento é o lugar da pessoa pôr para fora tudo aquilo que está, né, incomodando ela, prejudicando a vida dela também. Então, é isso que eu quero que você reflita. Ótimo que você está indo na igreja, ótimo que você está fazendo suas orações, ótimo que você está rezando o rosário com Frei Gilson, continua com tudo isso. Mas preste atenção no seu dia a dia. Eu sei que você vai errar como eu erro, eu caio, né? Eu também de vez em quando dou os meus deslizes, acontece, mas é deslize ou é frequente? É deslize ou é costume? Você caiu e tentou levantar automaticamente ou você está fazendo do erro a tua vida e levando contra-testemunho para a pessoa, gente? Tem pessoas que às vezes tá pegando assim um ranço, vamos dizer, da igreja, né? Por falta de conhecimento às vezes, mas porque o irmão que está perto dela não está dando testemunho correto. Então você também precisa analisar a tua vida aqui, se você está de fato orando em toda circunstância. E o final, gente, que tem aqui nessa oração, eu já faço essa oração aqui do Efésios faz 5 anos já. E no começo eu não queria rezar esse final, que diz assim, ó: e orai também por mim, para que me seja dado anunciar corajosamente o mistério do Evangelho, do qual sou embaixador e prisioneiro, e que eu saiba apregoá-lo publicamente e com desassombro, como é o meu dever. Eu não queria rezar isso aqui, porque eu falava, não, mas eu não vou anunciar o Evangelho, não, mas eu não vou pregar o Evangelho. Lá atrás, gente, eu nunca imaginei que eu estaria gravando vídeo nas redes sociais, que eu faria pregação e que eu estaria falando abertamente da palavra do Senhor nos meus atendimentos, porque nos meus atendimentos de terapia eu tenho essa liberdade de
de trabalhar a parte espiritual também, eu nunca imaginei que de fato eu estaria anunciando a palavra do Senhor, mas o inimigo já sabia. E ele ficava sussurrando aqui no meu ouvido que não lê essa parte não. Por quê? Porque isso aqui era um revestimento para mim, eu já estava me preparando para executar essa missão e ele não queria nem que eu lesse. E toda vez eu li e falava, não, quero ler isso aqui não, ai que bobagem, não quero ler isso aqui não. E muitas vezes eu deixei de ler, porque o inimigo estava sussurrando no meu ouvido e eu não estava vigiando, eu não estava com postura correta. Mas Deus vai nos alertando, né, e corrigindo. E mais, mesmo que eu não fosse anunciar o evangelho com palavras, com pregações, com vídeos, todos nós cristãos, nós anunciamos o evangelho. A partir do momento que você é batizado, é um dever seu de todo batizado, anunciar o evangelho com a postura. Tem um santo que diz assim, eu não me lembro qual santo que é, me veio a frase agora, mas me veio o santo. Pregai o evangelho e, se preciso for, use palavras. Olha só, você tem que pregar o evangelho, como eu disse ali atrás, com tua postura, com o seu testemunho. Você tem que, no dia a dia, buscar ser testemunha. A pessoa tem que olhar para você e ver que você é um cristão. A pessoa tem que olhar para você e admirar, né, a forma como você se comporta. Não porque você é especial, mas porque você revela Cristo para ela. Só que muitas vezes tem muitas pessoas revelando um contra testemunho. Tá na igreja, mas lá fora não é igreja. Né? Então é isso que a gente tem que prestar atenção aqui. Então essa oração ela é muito importante, mesmo para quem não vai anunciar o evangelho com palavras, né? Mas a gente tem o dever de anunciar o evangelho. E recentemente o Senhor me permitiu passar por um combate, né? Um combate espiritual. A gente está num combate, esse aqui já é o título do vídeo. Nós eternamente estamos em combate, tá? Aqui na Terra está em combate, porque a função do inimigo é tentar não permitir que você consiga chegar no céu, né? Nós estamos frequentemente em um combate espiritual, mas o Senhor permitiu que eu passasse por um combate mesmo mais pessoal, onde o inimigo tivesse a liberdade para agir diretamente na minha mente, me atormentar um pouco mais. Eu acho que eu já até relatei isso em alguns vídeos aqui para trás, depois vocês podem assistir. E foi muito difícil esse momento. Então, nessa oração aqui, ó, onde fala ali pra gente se manter inabalável, nessa hora eu vi que eu não era inabalável, porque na hora que o inimigo teve um pouco mais de acesso, eu chorava desesperada. Eu tava assim, meu Deus, eu preciso conversar com alguém que vai saber me direcionar sobre isso, como passar por isso. Eu tava com medo, né? A minha oração era, Senhor, eu tô com medo, eu sei que eu não devo ter, eu sei que o Senhor pode muito mais, mas eu tô com medo. E eu chorava muito nesse período. Mas isso foi muito importante para que eu parasse de brincar de fé, para que eu parasse de agir com imaturidade na fé e soubesse me posicionar contra o inimigo, porque ele já estava fazendo arruaça na minha vida e eu deixava passar muitas vezes, não considerando esse mundo espiritual, não considerando de novo, de que forma? Eu considerava que tinha, mas porque eu fazia minhas orações eu achava que eu estava blindada, e não é assim que funciona. Às vezes a gente tem que rezar mais e mais e mais e mais. Porque o Senhor vai permitir tanto tentações, que é daí o ataque do próprio inimigo, quanto provações que vêm direto do próprio Senhor, de acordo com a nossa capacidade, de acordo com a nossa missão, aquilo que for necessário para honrar o nome do Senhor. E cada um vai ser tentado de formas, alguns mais leves, outras de forma mais intensa, e a gente tem sempre que nos posicionar. Então, quando eu tomei a ciência, né, de que o inimigo estava tendo esse poder ali, eu rezava muito, eu rezava mais, chamava Nossa Senhora, chamava Maria, falei, mãe, você tem o poder de pisar na cabeça da serpente, me socorre. E muitas vezes o socorro não vinha. E eu chorava muito, né? Falava, Senhor, mas eu tô aqui, eu brigava com Nossa Senhora muitas vezes, né? No sentido assim, de mãe, eu tô clamando, eu tô pedindo e o socorro não tá vindo. E teve um dia que eu falei, me ajuda, como é que eu vou vencer isso, né? Eu não quero mais cair, porque eu tava vendo que eu tava tendo algumas vezes alguns comportamentos que não condiziam comigo. Eu não perdi a paciência com facilidade e eu tava perdendo a paciência com muita facilidade. Falando, isso não é nem de mim, eu não sou assim, então eu preciso de ajuda do céu, me ajuda. E no dia que eu pedi isso, na hora que eu fui deitar e dormir, veio na minha cabeça, né, o livro de São José Maria Escrivá. Eu tenho esse livro aqui, ó, de São José Maria Escrivá, que foi até presente de uma amiga. Esse aqui é o Caminho, Suco e Forja. E ele falava, né, pega o livro. Eu peguei o livro e abri, eu sempre vou lendo ele na sequência mesmo. E a resposta estava lá no livro, Caminho 567. Recorre ao teu anjo da guarda na hora da provação, e ele te protegerá contra o demônio e te dará santas aspirações. E se tem algo, gente, que eu rezo pouquíssimo é pro meu anjo da guarda. E talvez esse também esteja sendo o seu erro. Eu rezo sempre com as crianças a oração do anjo da guarda, mas a gente precisa se lembrar que o anjo da guarda não é para as crianças. Todos nós temos o nosso anjo da guarda. E eu estava recorrendo muito pouco à ajuda dele. Inclusive, eu citei São Padre Pio no início. São Padre Pio tinha uma intimidade muito grande com o anjo da guarda dele, a ponto do anjo vir contar coisas que as pessoas iam falar para ele depois, né? Então ele já estava sempre preparado, e a gente tem que buscar mais intimidade com o nosso anjo da guarda. Então aqui ficou uma resposta para mim que agora eu venho usando muito, né?
conversar mais com o meu anjo, alinhar mais as coisas com ele. E outra resposta também veio aqui, ó, no caminho 572. Perguntaste-me porque sempre te recomendo com tanto empenho o uso diário da água benta. Podia dar-te muitas razões. Bastará com certeza essa de Santa Teresa d'Ávila. De nenhuma coisa foge tantos demônios para não voltar como da água benta. E isso aqui também é outro sacramental que eu uso pouco, né? A água benta. De vez em quando eu faço aspersão na minha casa, mas é de vez em quando, eu não tenho esse hábito frequente, né? Eu tenho uma pessoa que sempre me orientou muito, né? Não é uma diretora espiritual exatamente, mas é uma pessoa que me direciona sim também, de alguma forma, estudo com ela, e sempre que eu preciso de alguma direção mais próxima, ela me responde, ela me ajuda. E ela sempre falou muito da água benta pra gente usar uma vez na semana, usar sal bento, óleo bento também para cozinhar. E eu confesso que os sacramentais eu uso muito pouco, então já deixo aqui de recomendação também. Então esse vídeo é um alerta. Eu errei muitas vezes por deixar passar despercebido a ação inimiga, e é isso, gente, que o inimigo quer, passar despercebido, porque daí ele vai lá e faz a cena dele, não leva a culpa, e aí ele pode continuar fazendo. Ele precisa ser visto, você precisa se posicionar. Na hora que você percebe que tem coisas aqui diferentes, você já se posiciona. Esse vídeo não é para te gerar medo e nem é para você se escorar achando que tudo também é um inimigo, né? Do mesmo jeito que às vezes eu errava achando que nada é o inimigo, tem muita gente que erra achando que tudo é o demônio. Não é, tá, gente? Muitas coisas são os nossos próprios erros, muita coisa é a vida acontecendo, não é porque estragou alguma coisa que é o inimigo, às vezes é só normal, o carro estraga, coisa da casa quebra, né? Isso aí é normal também. Mas eu acho que vocês estão entendendo, né? Tem coisas que a gente percebe assim que é uma sequência de erros que é só para te tirar a paz. Muitas coisas não é o inimigo, é você mesmo, tá? Então também não é para usar o inimigo como desculpa. Tem coisas que não é o demônio, é o hormônio, né? Mulheres mudam muito de hormônio e desconta tudo no marido, desconta tudo nos filhos, e também não é para ser assim, né? Mas enfim, aqui eu tô falando para vocês verem a ação dele, não deixar mais passar despercebido. Nem temer, nem ficar com medo do inimigo, nem usar ele como desculpa para tudo também, mas se posicionar contra ele, se levantar contra ele, orar e vigiar em toda circunstância. E fique com Deus, Deus te abençoe, espero que esse vídeo tenha te ajudado, compartilhe com alguma amiga que provavelmente também está precisando ouvir essa mensagem e se levantar, se posicionar contra a ação inimiga para que você possa ser cada vez mais instrumento na mão de Deus. Deus te abençoe, abençoe você e sua família, até o próximo vídeo.